Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta sexta-feira, dia 5 de setembro de 2025 do Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje só tem Brasil. Tem notícia boa. Depois que o tarifaço do Trump entrou em vigor, o Brasil ficou superavitário em agosto. Vou falar de anistia. Por que tanta pressa pela anistia? Quem quer? Quem vai ser beneficiado com isso? Vou trazer uma matéria muito boa da agência pública aqui falando de Covid e Jair Bolsonaro. Vou falar de Ricardo Salles. Sim, lembra dele? Ministro do Meio Ambiente do Jair Bolsonaro. Vai virar réu, já virou réu no STF. E uma MP do governo para salvar o agro, para variar. Aí o agro se alinha com a estrume direita. É fantástico, não é mesmo? Muito bem, então antes de eu começar as notícias do dia, muito importante, deixe seu like, se inscreva no canal, envie o vídeo para os amigos. Não esqueça de ver o vídeo que eu subi hoje, publiquei hoje, sobre o 7 de setembro, os lugares onde a gente vai se encontrar nas ruas pelo Brasil todo, pela independência e pela soberania do nosso querido país. Ao contrário do que a extrema-direita vai fazer, pedindo anistia e se dobrando para o império estadunidense, tá bom? Então eu já vou começar com a notícia boa. Brasil registra superávit de 6,1 bilhões de dólares em agosto e recorde de exportações nos primeiros 8 meses do ano. A balança comercial brasileira encerrou o mês de agosto com superávit de 6 bilhões 133 milhões de dólares, conforme divulgado quinta-feira, ontem, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MDIC. As exportações no mês passado totalizaram 29 bilhões 861 milhões, enquanto as exportações ficaram em 23 bilhões 728 milhões de dólares. Com isso, a corrente de comércio mensal atingiu 53,589 bilhões de dólares. O resultado representa um crescimento de 3,9% nas exportações em comparação com agosto de 2024, quando o país exportou 28,74 bilhões de dólares. As importações, por sua vez, apresentaram queda de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior, que ficou em 24,22 bilhões de dólares. Então, parece que o negócio não era tão feio quanto a gente achava, né? Sobretaxou 50%. Ele não vai comprar a nossa carne porque sobretaxou? A China está comprando. Não vai comprar o café? A Índia está comprando, a China está comprando, existem outros mercados no mundo. E o Laranjão de Topete disse hoje que perdeu a Índia e a Rússia para a China. Se ele não ficar esperto, ele já perdeu o Brasil também. Depois não adianta chorar, tá? Vamos ler aqui sobre os mercados. As exportações em agosto apresentaram crescimento expressivo para diversos mercados. Para o Reino Unido aumentou 11%, para o México, que também virou um grande comprador maior, né? Aumentou a compra de carne brasileira. Lembrando que o Geraldo Alckmin esteve no México em agosto para conversar com a Sheinbaum e também para essa questão de mercado, vender mais para o México. O México está comprando muito mais carne do Brasil. O aumento foi de 43,82%. Argentina 40,37%, China 31% e Índia 58%. No caso dos Estados Unidos, o mês registrou queda de 18,5% no volume de exportações. Tá? A redução ocorreu em razão da antecipação nas vendas em julho, antes do início do tarifaço aplicado pelo Donald Trump. Tá? Aqui na matéria, a matéria está na descrição do vídeo, leiam aí que tem os setores, onde foi, para onde foi a exportação, quem que mais vendeu, o que caiu, o que subiu, tá? Matéria está aqui. Vamos falar de anistia? Pela anistia contra o povo. Bolsonaristas e Centrão insistem no projeto.
A insistência dos bolsonaristas e parte do Centrão em levar à frente o projeto de anistia a golpistas não é só golpistas. Próxima matéria vai deixar bem claro quem que pode ser beneficiado com isso também. Continua sendo o principal tema do Congresso, embora o país tenha tantos temas mais importantes à espera de atenção no parlamento. A isenção do imposto de renda não anda mais. Taxação dos super ricos não anda mais. Por quê? Porque esses vagabundos só querem pautar a anistia dos golpistas. Então, o Centrão e a oposição barram todos os outros projetos do Congresso Nacional. Tá? Nesse esforço, os defensores do perdão nem chegaram a um consenso sobre o texto a ser encampado. Mas o objetivo é claro: livrar de punição legal todos aqueles que perpetraram o ataque à democracia em 8 de janeiro de 2023, e em especial ao Jair Bolsonaro. O esforço pelo presidiário tem o intuito óbvio de atrair votos dos seus eleitores, porque são um bando de tapados, né? As bolsoamebas não conseguem raciocinar por si só. Aí qualquer idiota, tipo o Tarcísio, que acena falando: ô bando, ô gado, presta atenção, hein? Primeira coisa que eu vou fazer se eu virar presidente é dar um indulto. É inconstitucional, vai derrubar, esse indulto será derrubado. Simples assim, tá? Antes de ir contra a Constituição, os defensores do projeto de anistia vão contra a maioria da população, que em vários levantamentos tem se manifestado contra a ideia. Eu já trouxe aqui algumas pesquisas e alguns levantamentos das redes, né? Tem vídeo essa semana aqui no canal. Essa empreitada é explicitamente inconstitucional, como repetem vários especialistas em direito, entre eles o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, nosso querido STF, o Celso de Mello, que em um artigo publicado aqui no ICL, o link está na descrição do vídeo, explica com todos os detalhes que os deputados e senadores estão invadindo a competência do Poder Judiciário. Eu disse isso aqui essa semana. Quem tem que julgar e definir pena é o judiciário, meu Deus do céu, não é o Congresso. Estão querendo atropelar as coisas, tá? Então assim, leiam a matéria aqui. Agora, anistia pode beneficiar criminosos de facções como o PCC, alerta jurista. Eu trouxe aqui ontem. Para quem que essa anistia vai servir? Vem cá de novo, para ficar bem claro. O Bolsonaro não vai embora não, fica aí, escuta, depois lê a matéria que tá aqui na descrição do vídeo, tá? A jurista Damares Medina alerta que o projeto de lei de anistia em discussão no Congresso pode abrir espaço para que integrantes de facções criminosas como o PCC ou de milícias sejam beneficiados. O risco decorre da redação vaga incluída no artigo 1º, que prevê o perdão a delitos, aspas, associados de qualquer modo a manifestações políticas. Essa formulação, segundo ela, não estabelece qualquer limite objetivo para diferenciar condutas meramente opinativas de crime graves, o que compromete a finalidade original da anistia, que deveria se restringir a atos de natureza política ou de opinião. O texto do projeto é explícito ao listar como passíveis de anistia condutas que envolvam apoio administrativo, logístico ou financeiro, além de qualquer forma de incentivo a manifestações. E inclui também, aspas, dano contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado, incitação ao crime, apologia de crime ou criminoso, organização criminosa, associação criminosa ou constituição de milícia privada. Muito legal que eles tenham colocado no texto da anistia que eles querem passar esses trechos uma semana depois do que a Polícia Federal fez na Operação Carbono Oculto contra o PCC na Faria Lima, e o Ciro Nogueira teria recebido dinheiro do PCC, que até agora não explicou nada. Veio a denúncia do Demore e do Calejão, e o Ciro Nogueira... Vocês veem como as coisas funcionam? O Nicolas fez o vídeo lá contra a normativa do governo federal que ia ficar de olho nas fintechs. E aquele vídeo ajudou, aquele vídeo foi impulsionado por fintechs ligadas ao PCC. Isso aí já foi comprovado, tá? Eu não tô falando que o Nicolas recebeu dinheiro do PCC. Mas o vídeo foi impulsionado
por fintechs ligadas ao PCC e retardou em 8 meses um olhar mais crítico e mais, eu não sei, um olhar maior para as fintechs. Aí estourou a Carbono Oculto, veio a denúncia de que o Ciro Nogueira teria recebido dinheiro dos 2 líderes do PCC, o Beto Louco e o outro Mohamed, não sei das quantas lá. Uma semana depois, os caras só falam de anistia, usam o Bolsonaro como carro-chefe, mas parece que o interesse é muito além do ex-presidente preso. Vocês não concordam comigo? O projeto vai além do perdão a manifestações políticas e alcança práticas ligadas diretamente a facções e milícias, o que amplia o risco de anistia a delitos graves. Então leiam essa matéria, matéria do Kleber Lourenço, grande Kleber Lourenço, sempre trago coisas dele aqui, essa análise da jurista Damares Medina, tá? Tá aqui na descrição do vídeo. Uma outra matéria muito boa que saiu na Pública essa semana, pandemia de Covid-19, o julgamento que Jair Bolsonaro não enfrentou. Até hoje, esse genocida, que só o que fez, tudo o que fez na pandemia, foi para causar a morte de mais brasileiros e ele não responde por isso até hoje. Matéria do Rafael Oliveira na Agência Pública. Foram 693.853 mortos. Esse era o número de vítimas fatais da pandemia de Covid-19 no Brasil em 31 de dezembro de 2022, o último dia do desgoverno do Jair miliciano presidiário Bolsonaro do Partido dos Larápios. Se os planos golpistas do ex-presidente o levaram para o banco dos réus do STF, o mesmo não pode se dizer de seu comportamento negacionista durante a maior tragédia sanitária do século. Nenhum dos crimes que ele está respondendo agora no STF tem qualquer ligação com o genocídio praticado por ele durante a pandemia do Covid-19, tá? CPI pediu indiciamento de Bolsonaro e mais 77 pessoas, mas o PGR arquivou. Vem aqui. A falta de responsabilização de Jair Bolsonaro e seus aliados não foi por falta de tentativa. A CPI da Covid-19, lembra? Teve uma CPI que durou entre março e outubro de 2021, justamente no auge da pandemia, imputou ao ex-presidente uma extensa lista de crimes. Epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade, violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo. O relatório do senador Renan Calheiros, ainda, hein, do MDB de Alagoas, com quase 1.300 páginas, implicou Bolsonaro e outras 77 pessoas, além de 2 empresas. A lista inclui os ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, o nosso querido Pazuzu, e o Marcelo Queiroga, e servidores do alto escalão da pasta, além de outros ministros, parlamentares, médicos, empresários e jornalistas bolsonaristas. Jornalistas bolsonaristas, tem 2 palavras que não deviam andar juntas nunca, né? O material foi entregue no final de outubro de 21 ao chefe da Procuradoria-Geral da República à época. Quem? Nome dele? Antônio Augusto Brandão de Aras. O Aras, né? Parte dos apontamentos foi encaminhada para o Ministério Público Federal nos estados. E outra parte resultou em 10 petições apresentadas ao STF, envolvendo 35 dos implicados pela CPI, a maioria deles com foro privilegiado. Augusto Aras, no entanto, afirmou que a CPI não havia entregado provas e as petições foram ignoradas. A vice-procuradora-geral naquele momento, Lindora Araújo, requereu o arquivamento de 9 das petições, alegando ausência de justa causa para deflagração de ação penal. A outra petição segue sob sigilo no STF. Também não ocorreram condenações nas ações movidas nos estados. Ninguém pagou pelos quase 700 mil mortos durante a pandemia de Covid na gestão do miliciano do Jair Bolsonaro, tá? A matéria é enorme. Aqui tem tudo que ele fez.
Eu vou só uma aspa dele aqui, tá bom? Para você lembrar, você aí que tem amnésia seletiva. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, disse o ex-presidente. E agora que ele está em vias de ser preso, está com crise de soluço. E daí eu não sou médico nem coveiro. Não é mesmo? A frase foi dita pelo infeliz em 24 de março de 2020. Tá? E tem várias outras coisas aqui. Você lembra ele falando da porcaria da ivermectina, que nunca serviu pra Covid porcaria nenhuma. Ele imitando gente morrendo com falta de ar. Então, assim, ele tinha que estar preso faz tempo por tudo que ele fez durante a pandemia. Eu peço encarecidamente para vocês lerem essa matéria que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Já que é pra falar de tranqueira, vamos lá. Ricardo Salles, lembra ele? O do Vamos Passar a Boiada, ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, ele vira réu no STF por ação envolvendo contrabando florestal. Que maravilha, até que enfim, hein? O STF aceitou quinta-feira, ontem, uma manifestação da Procuradoria-Geral da República para tornar o deputado federal Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, réu em uma ação por contrabando florestal. O caso teria acontecido enquanto Salles ainda era ministro do Meio Ambiente durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Partido dos Larápios. Alexandre de Moraes, ministro e relator do caso, assina a decisão. Procurado pela CNN, Ricardo Salles informou que não há nada de novo e que o processo já estava em andamento na primeira instância judicial. Segundo investigou a Polícia Federal, havia uma atuação coordenada de servidores do Ministério do Meio Ambiente, indicados pelo Salles, atuando para permitir interesses ilegítimos de empresas madeireiras. Os crimes teriam acontecido na cidade de Altamira, no Pará. Vocês lembram da foto, teve em tudo quanto é lugar, dele sentado e várias árvores cortadas atrás dele. Parece que, né? Não deve ser muita mentira, não. O caso surgiu a partir de uma notícia-crime apresentada pelos ex-deputados federais Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, e Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, com base em vídeos registrados durante uma reunião ministerial que teria acontecido em abril de 2020. A Polícia Federal representou ainda pelo deferimento de inúmeras diligências criminais em face de diversos agentes públicos e pessoas jurídicas, em tese envolvidos em grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais. A ação havia sido arquivada no mesmo ano e desarquivada um ano depois por Alexandre de Moraes. A denúncia inicialmente havia sido oferecida em 23, contemplando 22 pessoas. Em junho de 2021, Ricardo Salles pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente, deixando o governo Bolsonaro. Já devia ter ganho bastante, né? No mesmo ano, tanto a pasta como o ex-ministro foram alvos de uma operação da Polícia Federal que culminou no afastamento de 10 agentes públicos que ocupam cargos e funções de confiança no IBAMA e no Ministério. As investigações apontavam que um despacho emitido permitia a exportação de produtos florestais sem a necessidade de emissão de autorização. Teria sido feito a pedido de empresas com cargas apreendidas aonde? Nos Estados Unidos e na Europa. Tomara que seja preso esse infeliz que acabou com o meio ambiente. E a última do dia, ajuda ao agronegócio. Governo Lula prepara MP de 12 bilhões de reais para refinanciar dívidas. Cara, eu não vou falar. Vocês sabem o que eu penso do agro. Quem acompanha o canal aqui tem um tempo sabe muito bem. O agro só reclama. O agro tira grana do Brasil para tudo quanto é lado e vende tudo para fora. Tá? O governo do presidente Lula deve editar nos próximos dias uma medida provisória para liberar até 12 bilhões de reais em crédito voltado à renegociação de dívidas do agronegócio com bancos. Não é do pequeno agricultor, é do agronegócio, tá? Um dos setores mais influentes e atualmente mais críticos à gestão do presidente, segundo noticiou o jornal Folha de São Paulo. A iniciativa para apoiar o agro, que será classificada como despesa de natureza financeira e, portanto, ficará fora do alcance das regras do novo arcabouço fiscal e da meta de resultado primário, não afeta diretamente o cumprimento das metas fiscais. Ainda assim, implicará em um aumento da dívida bruta do país e sinaliza um movimento estratégico do governo para desarmar uma crise maior no Congresso e mitigar o risco de novas pressões por subsídios ao setor. Puta merda. A edição da medida provisória surge como uma resposta articulada a uma série de pressões simultâneas. Por um lado,
O setor agropecuário enfrenta alta inadimplência e retração no acesso a crédito, o que compromete os resultados de instituições financeiras como o BB, o Banco do Brasil, e alimenta descontentamento político em estados do agronegócio. Por outro, o governo tenta evitar a consolidação de uma derrota no Senado, onde projetos mais amplos de refinanciamento rural, como de autoria do senador Luiz Carlos Reis e do PP do Rio Grande do Sul, ganham fôlego. Tá? Então vocês prestem atenção como é importante o voto no Senado, deputado federal, tá? Deputado estadual e vereador também, tá? Mas vejam, o agro chantageia o governo, e aí o governo é obrigado a liberar dinheiro para esse povo, para o governo conseguir governar. Então, a gente precisa eleger bancadas progressistas. Aí sai hoje uma pesquisa lá do Senado para Santa Catarina. Quem que está liderando? Carlos Bolsonaro. E uma outra lá, outra bolsonazista lá, eu não lembro, não sei se é a Zanata, nem sei se é a Zanata é de Santa Catarina, mas é uma outra bolsonazista lá. Como pode alguém eleger o Carlos Bolsonaro para o Senado? Pessoal de Santa Catarina, pelo amor de Jesus, precisa prestar atenção no que está fazendo, tá? Então é isso. Leiam as matérias aqui na descrição do vídeo, tá tudo aqui. Leiam, releiam, mande para os amigos, mande para todo mundo, tá bom? Um ótimo fim de semana. Vejo todo mundo nas ruas no domingo, 7 de setembro, para defender a nossa independência e a soberania do nosso querido país, tá bom? Grande abraço para todo mundo e até lá.